Hoje ela é minha convidada especial, me deu a honra de estar aqui, Sueli Barão. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, a honra é Uma, minha. que uma filha amada de Deus, uma mãe Obrigada, exemplar, Leia. avó. E aí, fala um oi ali para os nossos amigos. Ô, gente querida, a gente está aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez e faz todos os dias na nossa Amém. vida, né? Porque, conforme eu estava dizendo com a Leia e com os que estão aqui, para mim, cada dia é um milagre. Amém, é verdade. Cada dia que eu acordo, abro os olhos, ouço os passarinhos, sabe, cantarem na janela, vejo o amanhecer, que coisa maravilhosa. Para mim, isso é um milagre. Verdade. Tanto que tem uma irmã da tarde do encontro, Andréia, que ela fala: Olha, a irmã dos passarinhos. Porque eu amo o canto dos passarinhos. Para mim, quando os passarinhos estão cantando lá fora, o dia amanhecendo, eu sinto isso como um abraço do Senhor para mim, como o Senhor dizendo para mim: Olha, filha, estou te dando mais uma oportunidade, mais um Amém. dia, sabe? Você é uma filha amada, não importam as lutas, não importam os desafios, eu estou aqui com você. Amém. Então, a minha mensagem hoje para a gente, começando este dia, né? Já são 10 horas, é isso. Veja cada dia como um milagre e cada acontecimento também como um milagre de Deus na sua vida, né? Às vezes você acha, mas o que que eu vou contar? Eu não tenho uma experiência assim disso ou daquilo. Mas para cada um, o Senhor trata de uma forma particular, específica, né? Então, que a gente veja como filhos de Deus que cada coisa que acontece na nossa vida é um milagre. Até as coisas ruins que acontecem, Romanos 8:28 diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, até essas coisas, né, difíceis, desafiadoras, vão provocar em nós, né, milagres, né? Eu creio nisso, sinceramente eu creio. Não me julgo melhor ou mais especial do que ninguém, mas o meu objetivo como uma serva de Deus é que o Senhor olhe para mim e diga como ele disse para Jesus: ali vai o meu filho amado, que me dá muita alegria. Amém. Então eu sempre penso nisso, Senhor, é a minha oração, que eu seja essa filha amada que caminha na vida, nos desafios, e que o Senhor, olhando para mim, diga assim: ali vai a minha filha amada, que alegra o meu coração, Amém. que me alegra. Então é assim, Leia, eu vejo cada acontecimento como um milagre. Eu estar aqui hoje é um milagre. O primeiro milagre aconteceu quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas mesmo antes de eu entregar a minha vida a Jesus, eu sei que Deus cuidava de mim, sabe? Porque Deus já me livrou de tantas coisas. Deus me livrou de cair dentro do poço. Deus me livrou de pessoas mal intencionadas e maldosas. Deus me livrou de acidentes em que eu poderia ter morrido. Deus já me livrou de tantas coisas. Então eu vejo, Senhor, é o que diz o Salmo 139, né? No ventre da nossa mãe, a gente se formando, Deus conhece, sabe tudo e cuida de nós. Então eu vejo assim, que Deus já cuidava de mim, e quando eu recebi Jesus como meu Salvador aos 14 anos de idade, porque eu venho de uma família assim que antes de conhecer a Jesus era uma família disfuncional. Eu já contei e falei um pouco sobre isso, né? Numa família disfuncional, tudo acontece, né? Brigas, são vícios, são práticas
contrárias à vida de uma família saudável, né? É cada um andando de um lado, é falta de direção, é falta de provisão. Mas quando a gente conheceu Jesus e recebeu Jesus na nossa vida, sabe? E tudo começou com o meu irmão, que hoje é pastor no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Ele foi convidado pelo professor dele, que era pastor, pastor Alfredo Lourenço de Carvalho, era pastor do Tabernáculo Batista de Suzano, e era professor dele, e o convidou para uma EBF. Aí meu irmão falou assim: olha, o professor me convidou, vamos lá. E ele me convidou minha irmã, e aí fomos todos para a EBF, né? Escola Bíblica de Férias. Antigamente se fazia muito, hoje ainda algumas igrejas fazem a EBF, né? E naquela EBF eu fiquei conhecendo melhor quem era Jesus, porque eu frequentava a igreja católica, eu era uma católica praticante, mas eu ainda não tinha uma experiência assim profunda, uma certeza profunda de salvação, sabe? Então, nessa EBF, eu comecei a conhecer melhor quem é Jesus. E aí não parei mais de ir, recebi Jesus como meu Salvador. Toda a minha família recebeu Jesus como Salvador também. Minha mãe também, menos o meu pai. Meu pai, na época, ele bebia, ficava muito fora de casa, dava muito trabalho. Minha mãe tinha que buscar meu pai assim nos bares, sabe? É, aquele contexto que vocês podem imaginar quão difícil é para uma família, nós pequenos, né? Houve uma época que ele ficou muito tempo desempregado, embora trabalhador, ele sempre foi muito trabalhador, mas não arranjava emprego de forma alguma, sabe? Então eu vejo isso também tudo como um cuidado de Deus, porque nós viemos para Suzano quando meu pai foi contratado para trabalhar na Fongra, que depois se tornou Reuste do Brasil, que depois se tornou Clariant, e hoje eu não sei mais qual é o nome, né? Mas a gente veio para Suzano com esse propósito. Naquela época que Suzano é, tinha nosso movimento, a quantidade de Parecia um bairro, habitantes, né? as ruas não eram todas, eram todas de paralelepípedo, algumas, e a maioria nem paralelepípedo tinha, né? Então, naquela época, e aqui Deus nos trouxe para essa cidade, e aqui nós conhecemos Jesus. E foi através desse convite do professor do meu irmão, que meu irmão levou nós, os irmãos e minha mãe, e meu pai não se entregava a Jesus, continuava na vida dele, né? Aí a gente sempre convidava e orava, sabe? Senhor, que meu pai venha para Jesus. Meu pai, a gente orava, a gente cria, sabe? Mas a gente não podia obrigar, né? Forçá-lo, né? Aí teve um dia que ele foi à igreja. Ele foi à igreja num culto de oração, numa quarta-feira, que não ia tanta gente assim, sabe? Mas ele foi nesse culto de oração. Aí o pastor estava terminando o culto e meu pai se levantou do lugar e foi até a frente e falou: Pastor, eu posso receber Jesus como meu Salvador? Que bênção. E o pastor falou: Claro, meu irmão, orou por ele e fez a oração com ele, e a partir daí houve uma transformação na família. Não que a família tenha se tornado a família perfeita, porque a família e nós somos processuais, né? A gente vai vencendo as coisas, mas muitas coisas, muitas cadeias naquele dia
foram quebradas na nossa família, sabe? De fato, começou uma nova vida para todos nós. E meu pai serviu o Senhor até o fim, né? Para quem não sabe, nosso pai partiu para a eternidade no dia 6 de abril. Ainda não fez um mês, né? E meu pai se tornou assim uma pessoa de oração. Ele não fazia uma refeição sem agradecer, e não é aquela oração de 1 minuto, não, é agradecer, pedindo pelas viúvas, pelos órfãos, pelos necessitados. Meu pai praticava as boas obras. Todo mundo que vinha pedir na porta de casa comida sempre era atendido, sabe? Meu pai era alguém que gostava muito de ajudar as pessoas. Muitas pessoas na igreja, na época, a gente fala sobre o dom da hospitalidade. Nós éramos assim muito simples, uma família pobre. Para vocês terem ideia, naquela época, a gente morava em 3 cômodos, que era o meu pai, minha mãe, mais 4 filhos e mais a que que a minha mãe e meu pai adotaram, que somos em 5 filhos, em 3 cômodos, e o banheiro era do lado de fora de casa. Pois depois que esse milagre de salvação aconteceu na nossa família, os jovens da igreja vinham, porque naquela época os bairros eram longe, não havia muitos ônibus, tudo isso, né? Todo mundo tomava banho em casa, no banheiro fora de casa, comia em casa, que a minha mãe sempre fazia com fogãozinho simples, fazia uma torta de sardinha na época, que era o máximo, uma torta, fazia um bolinho, e sempre foi assim. A nossa casa sempre esteve cheia e aberta para as pessoas, mesmo quando a gente não tinha condição econômica Era um lugar de abrigo, favorável. abrigava as pessoas. Era um lugar. E ali os jovens ficavam, a gente tinha aquela comunhão e depois, porque eles iam de manhã para o culto e a escola dominical, aí ficavam em casa para reunião de jovens antes do culto e depois para o culto. E Nossa, foi assim durante anos. E quando eu penso nisso hoje, Leia, eu fico pensando, gente, foi um milagre. Deus nunca deixou faltar. amém. Deus nunca deixou faltar, porque a gente, assim, meu pai era um operário, trabalhava na Reuste do Brasil. O salário não era um salário alto, sabe? Isso sem contar as pessoas, as cestas básicas hoje tão, né, comuns. Muitas igrejas dão a nossa, junta toneladas, né, de alimentos, mas naquela época a gente não tinha muito, e do pouco que a gente tinha, a gente dava para as pessoas que precisavam, irmãos da igreja, pessoas da vizinhança. Então, eu falo do meu pai, né? Eu aprendi e aprendo com meus pais a generosidade, a importância da generosidade, sabe? De você pensar no outro, ter empatia pelo outro